Começa agora o programa Inteiro Teor, com matérias que abordam a questão do meio ambiente. Um tema recorrente na Justiça Federal na Primeira Região e que ganhou uma semana especial aqui no TRF. Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabiliza posto de gasolina por contaminação do lençol freático. TRF1 confirma bloqueio dos bens de uma madeireira investigada por exploração ilícita de madeira em terra indígena. TRF da Primeira Região nega a aplicação do princípio da insignificância a acusado reincidente na prática de desmatamento. Saiba mais agora no Inteiro Teor. O funcionamento de um posto de gasolina sem as devidas licença e fiscalização representa um risco para a vida humana e para o meio ambiente. Se vazar gasolina ou diesel de um tanque subterrâneo, substâncias tóxicas podem contaminar o lençol freático, uma reserva de água subterrânea. Um caso assim ocorreu em Minas Gerais e a Justiça responsabilizou o posto de gasolina e seu dono. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Um desastre ambiental que assustou a capital da República. Há quase 20 anos, o vazamento de combustível dos tanques subterrâneos de um posto contaminou o lençol freático da região. O caso aconteceu em Sobradinho, a 24 quilômetros de Brasília. Na época, pelo menos 60 pessoas que moravam na vizinhança tiveram graves problemas de saúde depois de consumirem água contaminada. Dona Maria, que era comerciante no local, viu a vida dela e dos vizinhos mudar do dia para a noite. Contaminou tudo, a água lá do posto, e nós ficamos numa situação difícil, porque todo mundo foi para o hospital, todo mundo se internou, né? 17 anos depois do ocorrido, Dona Maria está desempregada e ainda sofre as consequências da contaminação. Problema de visão, que eu sou quase cega, né? Problema da minha unha, o estômago, eu tenho infecção séria, que eu tomo remédio, né? E só vivo no remédio, não tenho saúde. E é justamente pelos riscos que um posto de combustível pode oferecer ao meio ambiente que esses estabelecimentos precisam atender a uma série de normas legais, entre elas o licenciamento ambiental. Existe uma instrução normativa 213 que ela estabelece todos os procedimentos para licenciamento de posto de combustível. O posto que estiver em funcionamento sem seguir essas regras pode ser penalizado pelos órgãos de fiscalização. É solicitado ao empreendedor, na ocasião da renovação da licença ou quando o IBRAM tiver alguma suspeita de contaminação, um relatório de investigação de passivo ambiental. Nós podemos aplicar multa que ela varia de grave a gravíssima. Foi o que aconteceu com um posto de combustíveis em Minas Gerais. Em funcionamento sem a devida licença ambiental, a empresa e a dona foram multadas pelo IBAMA. A empresária não concordou com a autuação. Para ela, apenas a empresa deveria responder pelo ocorrido. A mulher recorreu à justiça. Ao analisar o caso, a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o órgão fiscalizador agiu corretamente. A dona deixou o posto funcionar sem a licença ambiental. De acordo com a lei, em casos como esse, tanto a pessoa jurídica quanto o administrador, pessoa física, podem ser autuados. Esta advogada explica que os empresários que se omitirem diante de um dano ambiental também correm risco de serem responsabilizados. E o proprietário infrator ainda pode responder criminalmente. A questão criminal ela é ainda mais complexa, porque além da responsabilidade civil, que a gente vai ter aí uma interferência, né, no patrimônio da pessoa econômico, você ainda tem a questão criminal. E no âmbito criminal existe um agravamento de penas. Vamos supor, a pessoa sabia da contaminação e não tomou nenhum tipo de atitude para prevenir aquilo. Você pode ter até aí uma restrição de liberdade. O motivo é simples. De acordo com este médico, a contaminação por combustíveis pode desencadear uma série de doenças, entre elas o câncer.
podem causar alterações na resposta dos genes. É o que a gente chama de clastogênicos, né? E a clastogenia, que é um termo técnico, pode levar uma célula à carcinogenia, que aí é câncer. A potencialidade de câncer é grande e de outras patologias não cancerígenas, mas clastogenicamente, vamos dizer assim, induzidas, né? E não são apenas os frentistas que estão em contato diário com essas substâncias que precisam ter cuidado para evitar intoxicações. O frentista de posto de gasolina, o pintor automotivo, né? O pintor de parede mesmo, comum das casas, né? O mecânico, tá? Então, nós temos uma gama de trabalhadores expostos a esses produtos. Tá? Então, por isso que a proteção do trabalhador ela é muito importante. Para quê? Para que ele, né, não se exponha, né, acima dos limites previstos pela legislação e, com isso, possa, né, adquirir doenças, né, ou vir a desenvolver patologias, né, ao longo da sua vida laboral. No caso de Dona Maria, se o posto vizinho tivesse essa preocupação, hoje a vida dela seria bem diferente. O pior foi eu ter ficado doente. Isso aí foi que me matou. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: ameaças que vêm das motosserras. Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma bloqueio dos bens de uma madeireira investigada por extração ilícita de madeira em terra indígena. TRF da Primeira Região nega a aplicação do princípio da insignificância a acusado reincidente na prática de desmatamento. É já, aqui no Inteiro Teor. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento só na Amazônia Legal chegou perto de 10 mil quilômetros quadrados. A exploração ilícita de madeira atinge a mata nativa e também terras indígenas. Uma madeireira acusada de exploração ilícita de madeira na terra indígena Rio Mequens, em Rondônia, tentou reverter a indisponibilidade dos bens da empresa decretado pela Justiça em primeira instância. Mas no tribunal, o bloqueio foi mantido a fim de garantir uma futura reparação dos danos ao patrimônio público, que podem chegar a 500 milhões de reais. Quem dá mais detalhes é Daniela Garcia. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença da Justiça Federal de Ji-Paraná, em Rondônia, determinando a indisponibilidade dos bens de uma madeireira investigada por explorar madeira de origem ilícita na terra indígena Rio Mequens. A madeireira queria o retorno das atividades empresariais e chegou a alegar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que estava lacrada e com os bens bloqueados há cerca de 2 anos, sem que as investigações fossem concluídas. O bloqueio foi feito para resguardar o que foi adquirido com o dinheiro dos crimes, garantindo o reparo do dano causado ao patrimônio público, que pode chegar a 500 milhões de reais. Ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado Roberto Carlos de Oliveira entendeu que o pedido da empresa deve ser negado, porque se trata de um grande esquema criminoso com possível associação de órgão ambiental estadual e que vem causando dano significativo ao meio ambiente e ao patrimônio da União. Ter acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos. E danos ao meio ambiente, por menores que pareçam, muitas vezes são irreversíveis. Esses aspectos foram considerados pela Justiça, ao decidir pela continuidade de processo criminal contra um homem acusado pela segunda vez de desmatar área de floresta nativa na região amazônica. O tribunal não aceitou a alegação do réu de que a área desmatada seria pequena e justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Vamos rever essa história que foi contada pela repórter Ana Paula Souza.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, que destacou ter havido conduta delitiva do acusado em duas situações. A primeira, quando desmatou quase 34 hectares da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, e, posteriormente, por destruir mais 20 hectares da mesma unidade de conservação. As duas infrações juntas correspondem à destruição de 583.200 metros quadrados, ou 54 campos de futebol. Por isso, nessa situação, não seria razoável aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ou bagatela, foi inserido no direito penal brasileiro em 1964 e sua aplicação deve seguir critérios. Ele é usado quando o juiz entende que houve mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social na ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O relator do caso, o desembargador federal Cândido Ribeiro, destacou que o princípio da insignificância vem sendo utilizado em situações excepcionais. De acordo com o magistrado, no que se refere a crimes ambientais, são consideradas a importância e a singularidade do bem protegido. Como nesse processo o bem é o meio ambiente equilibrado, o princípio da insignificância deve ser aplicado com cautela. O colegiado acompanhou o relator e decidiu pela impossibilidade de aplicação do princípio, levando em conta também a reincidência do crime. Esse advogado, especialista em direito ambiental, destaca que todo dano é considerado grave. Uma vez degradado um rio, uma floresta, em alguns casos, ou em muitos casos, fica impossível você voltar para a situação anterior. E a gente termina o programa mostrando um pouco da Semana do Meio Ambiente no TRF da Primeira Região. Entre outras atrações, uma exposição virtual de fotos realizada em parceria com o Fotoclube Luz na Lente. Mostrou lições da natureza em tempos de pandemia. Tudo pode ter um lado bom, até mesmo uma pandemia. E vem do meio ambiente as maiores lições de como lidar com esse momento. Com o isolamento social, com a quarentena, com a solidão, com a saudade, e até com o medo. E vem também da natureza exemplos de resiliência, de acolhimento, de parceria, de criatividade. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!